TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Abrindo o Jogo. Hoje, 24 de outubro de 2022, nós temos a honra e a satisfação de bater um papo com um amigo, Alexandre Aragão, professor de História. Alexandre, seja bem-vindo ao programa Abrindo o Jogo. Obrigado, Fid. Eu que agradeço pelo convite de participar desse programa. Vamos bater um papo aqui, conhecer um pouquinho do Alexandre, essa figura fantástica que eu tive a satisfação, a oportunidade de estar conhecendo na educação. Alexandre, primeira pergunta, quem é você? Quem é o Alexandre? Poxa, Fides, é fácil de me apresentar porque sou uma pessoa simples, sou um professor, sou lutador da educação, gosto da educação, já se passaram aí 17 anos de formação, gosto de militar, sou apaixonado, você sabe muito bem que sou apaixonado pela educação, sei que você também é um apaixonado pela educação, foi um bom gestor na área financeira da educação, apesar de você ser do direito. Isso. Mas eu tenho certeza quando a gente se envolve com os assuntos que permeiam a educação, a gente tenta fazer o melhor, seja na posição que quer, né? Eu costumo dizer que sou soldado. Então, soldado está ali para realmente cumprir as ordens, executar da melhor forma possível, e o combustível para quem é soldado da educação, muito longe de ser uma arma. A arma é o amor. Então, quando a gente é apaixonado pelo que faz e sabe que ali todo esse trabalho de desenvolvimento com as crianças vai dar um resultado e vai frutificar na sociedade, eu tenho certeza que a gente faz melhor. E você também, eu tenho certeza, para as pessoas que te conhecem, que estiver assistindo em casa, vai poder confirmar, ratificar realmente. O Alexandre é um apaixonado pela educação, professor, foi meu professor de História, tive a oportunidade de conhecer e sabe da tua luta e tua dedicação também. Alexandre, não é petropolitano ou veio para Petrópolis quando? Fides, eu sou carioca, sou suburbano. Tive minha criação na Baixada Fluminense, no município de Nova Iguaçu. Tive uma boa passagem na área da educação no município de Belfor Roxo. Fui convidado em 2010 a vir para Petrópolis, me apaixonei. Assim como diz o hino da cidade, quem pensa que é feliz em outra terra, porque ainda não conhece não viveu aqui. Ainda não viveu aqui, não conhece essa região, não bebeu dessa água, mas quem bebe dessa água acaba se apaixonando e ficando aqui. A partir de 2010, comecei na luta da educação aqui na cidade, ocupei cargos na Secretaria de Educação. Foi subsecretário de Educação, sim, né? Da época do governo Paulo Mostrange. Foi do William Campos, não é isso? O professor William Campos, que foi secretário de Educação. Tivemos a parceria junto ao sindicato e à categoria a fazer o melhor plano de carreira da educação naquele momento no Estado. PCCS, né? Isso plano de foi cargos, muito... carreira e salários foi da tua época. Isso, junto ao sindicato, junto à categoria da sua base, aonde foi discutido, aonde conseguimos garantir a paridade dos aposentados, aonde conseguimos o triênio, o quinquênio, que era necessário, qual os salários eram muito defasados, tinha profissionais de educação que recebia menos que o salário mínimo à época. Houve o investimento maciço da educação na cidade de Petrópolis e isso foi muito importante para a categoria. Então, eu ter dado a minha contribuição naquele momento à educação, eu me dei como satisfeito, passei uma chuva bacana aqui da cidade e acabei me apaixonando. Constituí família aqui, vivo aqui, hoje sou morador do bairro de Correias e gosto, sou apaixonado pela cidade. É importante, né? Ficou
esse legado, a gente sempre fala de legado, porque todo trabalho, sobretudo na área da educação, né, é para ter o início, o meio e ter a permanência, não um fim. A gente não fala em fim, é sempre ciclos que vão se alternando. E o PCCS foi um deles. E foi uma grande conquista, né? Ficou uma marca muito grande. Isso foi muito importante. Hoje, dia 24, dia 26, agora completa o centenário de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro falava uma coisa muito interessante, que a crise da educação não é uma crise. Ela o tempo todo é um projeto que nós temos visto de destruição da educação. E nós precisamos estar atentos a essa destruição, porque nós precisamos resistir. A educação, ao longo do tempo, ela tem sido uma trincheira de luta, porque precisamos lutar para que a gente possa avançar na melhoria da educação, para que as políticas públicas possam acontecer de uma maneira mais efetiva. E todos nós sabemos que a conjuntura atual, ela, principalmente aqueles que querem uma transformação, que não é o nosso caso, de esvaziamento da educação, e isso afeta a todos nós profissionais de educação. A criança lá na ponta, aquele profissional que está lá no chão da escola, ele sabe o quanto ele tem sofrido pela falta de investimento, por bloqueios de verbas da educação, e isso nos deixa muito, muito triste, porque queremos que a educação ela seja esse instrumento de transformação social. Quando a gente fala de educação, é muito mais complexo do que simplesmente uma sala de aula, um professor, ali o material didático, seja ele livre ou não. Hoje, né, a gente vê tablet, a gente vê vários tipos de ferramentas auxiliares. É muito mais do que a sala de aula, é muito mais do que a escola, é muito mais do que os muros ali que permeiam aquela unidade escolar. Quando a gente fala de educação, sobretudo da escola, é extramuros, né? Ela permeia toda aquela comunidade escolar, todo aquele projeto político-pedagógico daquela região e os vários e vários, como você bem colocou, profissionais da educação, que muitas vezes não são citados, seja ele o zelador, seja ela a merendeira, seja o auxiliar de serviços gerais, próprio terceirizado, vários e vários contribuições que são realizadas. A própria comunidade escolar, pais que se envolvem, mães, né, que estão ali se envolvendo, participando ativamente de uma apresentação de trabalho, de uma festa da família, enfim, é muito maior. E a gente consegue ver, a gente que trabalha com educação, a gente consegue ver que a escola ela reflete sim um pouco ou muito do que a sociedade demanda, precisa, ou que está acontecendo naquele seio social, muito refletido na escola. Porque a escola é um conjunto, né, Fides? Você bem pontuou. Nós precisamos de todos envolvidos na educação. O que é todos envolvidos na educação? É o zelador, é a cozinheira, é o professor, é a equipe gestora. Todos nós estamos envolvidos na educação. Precisamos entender que nós somos um elo dessa corrente. Cada um é um elo dessa corrente. E a partir disso, nós conseguimos, através de projetos, de fazer a escola, essa engrenagem funcionar. Não adianta vivermos dentro de uma bolha e achar que não dependemos do outro. Dependemos sim. A educação é um projeto de todos. Então, por isso que é importante você, pai, você, mãe, você responsável, se envolva na sua comunidade escolar. Isso é muito importante. A educação ela pode dar um salto de qualidade ainda muito maior com o envolvimento de todos. A participação, a cobrança, enfim, o acompanhamento. Nós temos também, a gente fala aqui para 6 cidades, né, a cabo, e fora o Facebook, Instagram, enfim, YouTube, que a gente perde aqui
as divisas, né? Mas acredito que em todas elas que a gente esteja falando, tenha o conselho. Aqui é o Conselho Municipal de Educação, que a gente chama, abrevia assim, o COMED. E ali são representantes de vários setores da sociedade, inclusive de pais. Estou certo? Fides, assim, eu fico muito feliz porque, pela passagem aqui na educação, nós conseguimos reforçar os conselhos. Foi muito importante o fortalecimento do COMED, do Conselho do Fundeb, o CAI, porque é muito importante. Citou outros dois conselhos. CAI, qual o significado? O Conselho de Alimentação Escolar, ele é muito importante. Então existe um conselho só de alimentação escolar? Só de alimentação escolar. É esse conselho que vai fiscalizar a merenda que chega para o seu filho na escola. Todo esse conselho, ele consegue observar cada alimento que chega na Secretaria de Educação, o cardápio que é elaborado diariamente, e isso é muito importante. É ele que vai garantir a merenda de qualidade do seu filho. Ele fiscaliza também até mesmo o modo como foi adquirida essa alimentação. Sim, se foi feita licitação, como foi feita a dispensa, por que emergencial, não teve planejamento, qual emergência, faltou esse alimento em alguma entre-safra. Os valores nutricionais dos alimentos. É uma informação também importante, às vezes a população não sabe. Por exemplo, aqui em Petrópolis, a Secretaria possui profissionais que conseguem mensurar, fazer uma análise nutricional. Olha, com esse cardápio aqui vai ser tantas calorias disso, vitamina assim, vitamina assado. Faz toda a análise nutricional. Eu conheço muito bem lá. Divulga o cardápio. Isso. Né? Eu conheço muito bem o setor de alimentação da Secretaria de Educação. Hoje a representante lá legal é a Elor, é uma profissional, uma servidora de carreira, tem uma responsabilidade enorme e um compromisso com a educação. Eu sei do trabalho dela, ela gerencia lá uma equipe boa de nutricionistas, e isso é muito importante, que funcione de fato. Hoje, com a atuação do presidente Daniel Salomão, que é o presidente do CAI, também faz uma fiscalização muito assertiva diante de tudo, não deixa passar nada. Então isso é importante para a rede. A rede ela se sente acolhida por esses profissionais que estão ali fiscalizando, também tem membros da sociedade civil, e isso é importante. Isso é importante para que tudo possa acontecer da melhor maneira possível. A gente não tem, ultimamente, graças a Deus, a gente não tem ouvido falar casos, a não ser que sejam pontuais, porém sistêmicos, de ausência de merenda ou má alimentação, graças a Deus não tem sido recorrente. Né? E outra coisa, o fortalecimento dos valores nutricionais dos alimentos, que tem sido uma marca. Eu não estou aqui para jogar confete no governo, na gestão de A ou B, é que a gente vê acontecer de fato. A gente está vendo, quem é da educação vê acontecer. Então a gente, quando tiver que bater, nós vamos bater. Quando tiver mas com razão, sabendo e apontar os defeitos para que possa haver melhoria. E nesse momento, a gente tem acompanhado que as coisas têm funcionado da maneira correta. Sim. E não só essa parte alimentar, mas eu posso citar aqui a escola, sobretudo o meu filho, Santa Luísa de Marilac, por exemplo, SEI Primeira Infância da minha filha, ambos estudam na rede. Olha, educação de qualidade, tá? Educação de qualidade, equitativa, comparada aqui com qualquer escola pública, qualquer escola particular. O acompanhamento, não tem professores acompanhando, não tem ausência de profissionais, pelo menos nesse momento e nessas unidades. Não posso falar aqui das demais unidades, se está tendo ausência de profissional ou não, mas são escolas muito boas, referências aqui na cidade. Nós contamos com ótimos profissionais, né, Fitch?
Nós tivemos agora um concurso público para a área da educação. Foi agora, né? Foi agora, recentemente. Sabemos que precisa melhorar. 19 mil inscritos, né? Precisamos, foi um engarrafamento na cidade, a cidade lotou. 19 mil pessoas. Até eu vi a notícia em jornais da cidade e 19 mil inscritos. E isso foi uma luta de anos dos profissionais, através dos sindicatos como o CEP, que vem lutando há bastante tempo em relação a isso, né? Exigindo a abertura desse concurso, porque para a educação, FIDES, a terceirização é muito ruim. Isso é uma precarização do serviço público. E nós sabemos que a cidade de Petrópolis ela tem excelentes escolas, são excelentes profissionais que fazem essa escola funcionar o tempo todo com uma excelência. Olha que eu falo para você que eu conheço outros municípios e sei o quanto Petrópolis está à frente com a questão da educação. Então nós não podemos perder essa excelência. O problema da terceirização é não só essa questão de valorização do profissional, mas também para o aluno lá na ponta, essa alternância que deve ser muito maior do que um concursado, tá? Creio eu, e isso altera no funcionamento, na dinâmica, na continuidade de um trabalho. Porque a educação, filhos, a gente sabe que o professor... E as garantias de concursado, né? O profissional da educação que está lá na escola, a gente sabe que precisa acontecer uma formação continuada desses profissionais. E a terceirização, ela não dá esse passo adiante. Nós sabemos por quê. Porque esse profissional que está lá terceirizado, esse terceirizado ele está lá amanhã e não tem garantia nenhuma de estabilidade a qual ele possa estar dando continuidade e segmento ao seu trabalho dentro do chão da escola. Sim. Então é importante a valorização do profissional da educação através do concurso público. E foi feito agora o concurso público, sabemos que vai acontecer dentro de breve também, já acho que foi uma promessa já do prefeito, de abrir para outros cargos da educação, e isso é muito importante, como zelador, como cozinheira, como inspetor, isso é importantíssimo para a educação. O apoio, né? O apoio, a educação ela não vive só do professor. Ela precisa dos outros cargos efetivos para que a educação ela possa continuar sendo uma educação de excelência. Sabemos que a educação tem carecido de recursos, tem diminuído esses recursos, os cortes têm acontecido, mas é necessário buscarmos uma excelência em qualidade de ensino, principalmente aqui no nosso município de Petrópolis. O Fundeb teve o prazo dele há um ano e pouco renovado, e eu acho que é a grande lei, né? Uma das grandes leis, para não falar uma das grandes leis de incentivo à educação, né? O que é o fomento, onde ali vem, né, a mola motriz ali de investimento e incentivo à educação. Sem o Fundeb, eu acho que os municípios teriam muita dificuldade para gerir uma educação pública de qualidade. Sem o Fundeb nós teríamos gravíssimos problemas dentro da rede municipal, dentro do estado. Até estadual também. Né? Porque esses recursos, ele é a garantia do funcionamento da educação. Não podemos perder esses recursos que, através de muito sacrifício e de luta, nós conseguimos conquistar. Então, acho que quando nós olhamos os recursos ao longo, por exemplo, desses 4 anos, esses recursos que vêm diminuindo, há uma preocupação nossa como profissional, e tem que haver uma preocupação nossa em relação a esses recursos, porque é a força motriz do investimento da educação. Então, eu vejo com preocupação, mas eu tenho certeza que, como um bom sonhador que eu sou, de que podemos modificar tudo isso. Nós estamos aí a essa semana de mudanças na sociedade brasileira, a qual nós temos oportunidade, cada um diante do seu pensamento, mas eu tenho certeza da responsabilidade do profissional de educação diante da sociedade brasileira. Sim,
É muito importante essa participação. Estamos aí há 6 dias, não é isso? Há 6 dias do pleito. E é muito importante mesmo, independentemente, aqui a gente não está falando do candidato A nem do B, mas de ideias, de construções, que é muito importante e que a gente tem pouco visto nos debates, não só nessa linha presidencial, mas também foi assim para outros cargos, governador, Senado, deputados, um pouco menos, porque são muitos, então esparça muito essas ideias. Quando há mais essa dualidade, ou 3, 4 candidatos, muitos ataques mútuos. Nós da educação... E construção de ideia, que a gente realmente precisa de projeto de país, projeto de Estado, projeto, né, de nação, fica um pouco, não que os candidatos não tenham, não é isso, com certeza tem, ambos apresentaram, ou todos eles que a gente esteja falando aqui, governadores de outros estados ou do estado aqui, possuem, na hora que faz o registro de candidatura, apresenta o plano de governo, então ali estão as ideias de governo, como vai ser o governo, como pretende que o governo seja, ideias tem. Agora, essa discussão, que seria o ideal com a sociedade, ao invés de ataques pessoais e mútuos, eu acho que fica a minha crítica aqui, ficou um pouquinho de lado. Nós entramos numa situação, Fides, que é muito preocupante, porque essa polarização, ela se deu em pautas que não interessam a educação. São pautas de costumes. Nós queremos discutir a educação. Nós queremos... Por exemplo... Olha só, a categoria, ela foi, ao longo desses 4 anos, ela foi atacada de várias maneiras, mas principalmente você vê, quando chegou o momento da pandemia, o quanto o profissional de educação sofreu. Você sabe que existem profissionais que estão passando por crises de ansiedades enormes, estão passando por tratamento de saúde mental, porque não aguentaram a pressão, a responsabilidade, porque sua carga de trabalho aumentou, porque abre, fecha escola, vamos trabalho remoto, esses profissionais foram máscara, luva, esses profissionais foram atacados dizendo que estão fazendo ideologia de A ou de B e que tem banheiro tal, não tem banheiro tal. Então nós entramos numa loucura, nós vivemos uma loucura hoje a sociedade brasileira e a educação ela foi afetada por isso, porque nós nunca fomos tão desrespeitados como profissionais de educação como ao longo desses 4 anos. Então eu quando vejo as pessoas entrarem nessa polarização, eu só falo uma coisa para você. Olha para aquele candidato que fez pela educação do seu filho, aquele candidato que fez investimento da educação, a qual seu filho entrou na escola, onde ele teve a alimentação de qualidade, aonde o profissional da educação teve o comprometimento porque sabia que estava sendo valorizado, aonde os projetos aconteciam de fato. Então eu não entro nessa guerra de polarização, mas eu tenho o meu candidato. Claro. Eu tenho o meu candidato e eu sei quem eu vou votar. Então eu voto no candidato que cuida da educação. Esse candidato que cuida da educação, ele vai sempre ter meu voto. Agora, aquele que prega a destruição da educação, aquele que prega contra o educador, esse eu estou fora. Sim. E assim, passou já o momento e já foram escolhidos os deputados, né? Quando a gente fala candidato aqui, deputado estadual, deputado federal, senador. E agora a gente vai com esses, né, que foram candidatos, a gente já vai para outro momento, que agora é o momento de, independentemente de eu não ter votado, mas eu não votei no candidato que veio a vencer o pleito aqui. Por exemplo, deputado que se diz representante da cidade. Eu não votei. Não importa. Ele é o representante, ele é deputado, tem abrangência no estado inteiro, todos os 70 que foram eleitos, embora eu não tenha 70 votos, mas eu tenho o direito de cobrar, de exigir, de acompanhar, de fiscalizar os 70 que estão eleitos. Isso é um direito. E assim, é um ponto muito importante
esse acompanhamento e fiscalização, independentemente de você ter votado ou não nesse candidato A ou B. Alexandre, eu vou te pedir aqui um minutinho, nós vamos para o nosso intervalo e voltamos dentro de um minutinho com o segundo bloco do programa Abrindo o Jogo. Até já e a gente já volta. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Olá, sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Abrindo o Jogo. Hoje nós estamos batendo um papo com o professor Alexandre Aragão. Conversamos aqui falamos muito sobre educação, sobre investimentos, sobre um pouco do histórico da educação aqui do município de Petrópolis, a passagem dele, né, algumas passagens, né, pela Secretaria de Educação, o legado que foi deixado. Falou um pouco do PCCS, né, com o plano de cargos, carreiras e salários, e a gente debatia aqui políticas públicas para a educação, não politicagem no termo estrito da palavra, mas políticas públicas, reais investimentos para a educação, e falávamos aqui que independentemente do candidato que tenha obtido êxito, por exemplo, os deputados estaduais são 70. Todos eles a gente tem um dever, a gente tem um direito de exigir, de cobrar o melhor, não só para Petrópolis, mas para o nosso estado. E assim também com os deputados federais, e eu tenho certeza também que o senador eleito Romário vai nos representar no Senado, representar a Federação do Estado do Rio de Janeiro. Então os eleitos, independente de eu ter votado ou não no senador, independentemente do deputado federal de minha preferência ter entrado ou não, os que foram eleitos, salvo engano 54, salvo engano estadual tem certeza que são 70, mas federal tem as minhas dúvidas aqui do número. Mas todos os deputados federais, estaduais, senador, o governador, tenha eu votado nele ou não, agora a gente vai para uma segunda parte com eles, que é realmente acompanhar o trabalho, os projetos, dar o tempo também, que eu acho que é importante também, sobretudo aqueles que estão tendo a primeira oportunidade, né? Eu acho, Fides, você tocou num ponto crucial. Independente se você tem votado naquele teu representante, no caso aqui, vamos falar de Petrópolis, né? Nós temos o vereador mais votado sendo eleito deputado estadual, que é o vereador Yuri Moura. Em fevereiro ele passa a ser deputado estadual. Ele é o nosso representante na LERJ. Petrópolis confiou em colocar ele lá na LERJ para que possa produzir políticas públicas e principalmente acerca da educação. A educação tem expectativa grande. Tem expectativa grande, até porque ele, como vereador mais votado, também, né? Ele é professor, um educador social, ele foi o vereador mais votado aqui na cidade, ele tem a responsabilidade e o compromisso social com a categoria. Então eu sei que ele vai fazer uma boa gestão, um bom mandato. Esse mandato dele eu tenho certeza que vai ser pautado sobre a questão da educação, assim como ele fez aqui na Comissão da Educação, vem fazendo ao longo desses 2 anos, né? 2 anos. 2 anos que vem trabalhando
junto à categoria, e isso é muito importante. Independente se você tenha votado nele ou não, mas ele é o representante legal e a partir de fevereiro ele é o nosso deputado estadual. Está exercendo lá? Temos que fiscalizar o trabalho dele, temos que bater na porta do seu gabinete, ver os seus projetos, o que ele tem pautado, o que ele tem falado acerca da educação e do município de uma maneira geral, porque não é só a educação aqui no município que ele precisa lutar. Existem as questões de moradia, existem as questões de contenções de barreiras, que sabemos que Petrópolis sofre com isso, dessa questão climática, nós passamos por essa tragédia, nós sabemos que a saúde também requer bastante cuidado, então eu sei que o deputado ele vai ter uma tarefa muito árdua e que ele vai precisar lutar bastante para que os recursos também possam chegar aqui na cidade, ajudar o prefeito a estabelecer projetos para que as coisas possam fluir da maneira que nós, petropolitanos, merecemos. É isso aí. E outro ponto que você tocou, essa questão das chuvas. Tive a oportunidade de bater um papo aqui na semana passada com o Coronel Paulo Renato, especialista, né, foi o diretor-geral da Escola de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, o DGEDEC, foi secretário municipal de Defesa Civil aqui em Petrópolis, e a preocupação de todos, né? Sobretudo agora, nós já estamos aí, 24 de outubro, caminhando aí para novembro, dezembro, e chegando aí o período de verão chuvoso. E quando fala isso, jornal aqui da cidade fez matéria, dizendo que Petrópolis é a primeira, infelizmente, em termos de vulnerabilidade em virtude das chuvas. E fazendo um link com a educação, a gente pôde acompanhar o período que passamos por lá, que a educação ela está sempre ali auxiliando nesses momentos, e várias unidades escolares servem como ponto de apoio. Fidias, o Coronel Paulo Renato a gente sabe que é um expert na área de desastre, é uma pessoa que eu tenho muito apreço pelo coronel. Assim como o Coronel de Paula, assim como outros que passaram aqui a Defesa Civil do município. E sabemos também da geografia do município, o quanto é difícil e sofrível para o petropolitano. É até importante um professor de história pontuar isso. História e geografia está andando junto ali. E a história da nossa cidade, né? E a história da nossa região. E isso, eu vou fazer um relato a você de 2 acontecimentos, assim, eu nunca tive problema com chuva. Até porque quem é morador da Baixada sofre muito com falta de água. Então, a água, quando chegava em nossas casas, era uma felicidade. Então, a chuva, como adolescente, criança, a gente tomava banho de chuva, era uma coisa assim fantástica. E eu passei por 2 experiências aqui que eu não quero passar nunca mais. A primeira de 2011, a do Vale do Cuiabá, aquela tragédia me marcou muito, porque aquela chuva torrencial, um ponto isolado da cidade, mas que teve uma ferida muito grande na sociedade petropolitana. E essa última, que... assim, um fato, eu vou deixar você falar dessa última agora, mas é um fato importante você tocar no assunto do Vale do Cuiabá, que eu já sinto um pouco desse esquecimento. E foi muito forte. Já vamos aí para 11 anos, 12 anos. São 12 anos. Do ocorrido. E foi uma coisa que realmente machucou muito. Uma coisa que foi muito forte. E afetou, embora tenha sido regionalizada, ela afetou toda a cidade. Um sentimento aqui do petropolitano. Pessoas que conheciam, tinham amigos ali da região, e claro, foi uma magnitude alta que envolveu ali Teresópolis, Friburgo, pegou toda
né, a região. E aquela catástrofe, Fides, ela marcou tanto a sociedade petropolitana, porque as pessoas passaram a ter medo e olhar para o tempo. E essa última agora que veio, que arrasou o Petropolitano, sobretudo o primeiro distrito, as pessoas hoje, eu vejo na cidade, quando há uma mudança do tempo, que começa a vir nuvens carregadas, as pessoas saem dos seus locais. As pessoas ficam com medo, porque assusta, porque marca. E essa tragédia, ela deixou uma ferida muito grande na alma do povo petropolitano. Mas agora é importante, eu faço parte do núcleo de educação chamado Marielle Franco. E lá a gente discute Petrópolis para além do cartão postal. O que é isso? Para além desse centro histórico, nós precisamos discutir Petrópolis. É falar do camarada que está na periferia da cidade. É falar desse camarada que muitas das vezes está numa área de risco. Como que nós vamos modificar essa questão habitacional da cidade? Eu não sou especialista nisso, mas eu quero debater. Mas na parte histórica, os fatos, eles são fatos. Sim, e eu quero debater isso. Fato eu quero que o poder público me dê essa oportunidade de sentar e dialogar com a comunidade que está sofrendo a cada ano que passa. Vai chegar mais um verão. E como que está o coração dessas pessoas que moram na área de risco? Como é que vai estar as pessoas que ainda nem conseguiram se recuperar dessa última tragédia? Não, a questão habitacional aqui realmente é um problema muito grave, muito sério. Eu acompanho alguns grupos, sobretudo a região aqui do Alto da Serra, e a gente vê que as pessoas têm dificuldade, Aragão, até mesmo teve a concessão pelo Estado, pelo município, enfim, não vou entrar nesse mérito, do aluguel social, mas de conseguir residência naquele valor compatível que tenha condições de habitabilidade e segurança. Porque não adianta também ter a concessão do aluguel social, é claro que tem a vistoria, né? Não sei se é pela Defesa Civil, antes de aprovar a locação, mas que essa residência, que essa unidade, ela seja segura. E você conseguir de uma hora para outra realmente abrigar, não sei, mais de 1000 pessoas que reúnam essas condições de encontrar imóveis para não modificar muito a vida também. E você sai de um primeiro distrito para o quinto, ou vice-versa, você altera ali o funcionamento. Não adianta você pegar essa pessoa que está no primeiro distrito e jogar para o quinto distrito sem nenhuma infraestrutura, sem nenhuma condição de trabalho para essa pessoa, porque ela tem um vínculo, os vínculos ela também, tem né? os vínculos aqui no Social, seu espaço familiar. Não adianta você jogar lá no quinto distrito, que muitas das vezes ela vai sofrer para poder chegar até o primeiro distrito para trabalhar. Então você cria... É uma série de fatores, né? Essa pessoa, ela além de estar sofrendo pela falta de moradia, ela é marginalizada, e jogar ela numa região mais distante, porque ela não é oriunda daquele local, e ela vai sofrer ainda muito mais diante dos fatos que vão ser colocados diante dela. Então, acho que... Não que o quinto distrito, ou quarto, terceiro, seja maravilhoso de morar. Não é isso. A questão toda é o convívio, é o vínculo que, independentemente... Vamos citar agora o contrário, em 2011, saindo ali do terceiro distrito, quarto distrito, pessoas, para vir para outras regiões. É a mesma situação. E assim, a mesma situação. Quando eu falo quinto distrito, eu falo só pelo fato de você tirar uma pessoa da distância, tirar da pessoa do primeiro para o quinto. Isso é muito difícil para essa pessoa. Eu moro no segundo distrito. E eu não troco o segundo distrito pelo primeiro. Sim. Eu moro lá, gosto de lá, gosto do clima de lá, gosto das pessoas que lá vivem, então eu não troco o segundo pelo primeiro. E eu tenho certeza que quem mora no quinto não vai trocar o quinto pelo primeiro. Sim. Não, o estilo de vida, a gente vê até mesmo pelas unidades escolares, cada uma tem seu projeto político-pedagógico, que é muito ambientado pelo modo
de se viver pelos costumes, pelos hábitos, pelas relações. Então, assim, não é só, já deu aluguel social, se vira. Não, realmente é complexo. Não só essa questão da distância, da mudança, da ferida que ficou, que tem que ser tratada, mas também condições seguras. E a gente viu aí o último investimento em habitação na cidade, pelo menos que eu tenho a memória, foi o Vicenzo Rivetti. Mas tem problema de infiltração aqui, outro. Olha, é melhor estar discutindo uma situação dessa que nem era para discutir, com certeza, obviamente, mas são 760 apartamentos ali que pelo menos não estão em condições de risco. E esse risco de chuva que a gente já começa a se ventilar. Foi sexta-feira agora passada, salvo engano, já teve uma chuvinha aqui um pouco mais aguda e que causa preocupação. É um ponto muito importante. Eu acho que a gente fosse ficar falando aqui, como a gente falou no programa passado, nós passamos aqui um programa inteiro falando das chuvas e não concluímos. É um assunto muito complexo, realmente é muito complexo, mas que a educação tem um papel muito relevante. Além a relevância da educação, Fides, uma coisa que eu sinto muito falta aqui na cidade, hoje, da questão da educação, são projetos dentro da escola de educação ambiental. Então, isso é muito importante. Eu me lembro, Fides, que quando eu aqui cheguei, eu quase não via garrafa plástica, essas garrafas PET, dentro dos rios. Eu quase não via, porque tinha um trabalho sendo permanente nas escolas, a coleta seletiva de uma maneira geral. Eu acho que é necessário ampliar o trabalho da coleta seletiva, mas principalmente da questão da educação, o trabalho ambiental dentro das escolas é de uma importância sem tamanho. E isso é muito importante para que a gente possa criar e colocar nessas crianças a importância de preservação desse meio ambiente. E vou te falar, criança não tem fiscal melhor do que criança. Com certeza. Que ela chega para você, pro pai, e fala: pai, por que você está fazendo isso? Isso é errado. Aprendi na escola que não pode jogar o lixo pela janela do carro. Não pode jogar lixo na rua. Ô, Fides, é interessante. Então a criança, ela fiscaliza. Isso é muito interessante. E com jeitinho, né? E não basta ser só a criança, não, porque acho que a conscientização do adulto também é importante. Eu falo até por mim, porque eu tinha certos hábitos que eram prejudiciais para o meio ambiente. Por várias vezes eu fui chamado a atenção pela minha companheira, porque era uma forma errada de tratar o meio ambiente. E isso veio como consciência. E isso hoje eu tenho um comportamento totalmente diferente a qual eu tinha há 15, 16 anos atrás. Então hoje eu acho que a gente precisa fazer esse investimento, porque não é despesa isso é investimento, para que a gente possa estar levando para nossas crianças, nossos adolescentes, a preocupação e a maneira de lutar por uma cidade melhor, por uma cidade mais organizada, para que a gente possa preservar os nossos rios. Não pode ter aí os nossos rios entupidos de garrafas PET, de foi anunciado agora uma operação para realmente fazer a limpeza de bueiros. A Condep estabeleceu um prazo de 60 dias que todos os bueiros da cidade vão estar... Que bom que isso possa acontecer de fato, para que... Tenho visto só a título de justiça, né? Aqui no Rio que passa, que é a Doutor Saer, vindo do Morém, do Alto da Serra, acontecendo a dragagem, acontecendo a limpeza. A gente torce que realmente que esse trabalho seja feito, esse desassoreamento, a dragagem dos rios, de uma maneira limpeza, constante, né, filho? De uma maneira constante e, sobretudo, nesse período que se aproxima. E é claro que a gente sempre quer, né, Alexandre, o melhor para a cidade e o melhor para a nossa região. A gente vai chegando aqui nos 5 minutinhos finais. Eu, de antemão, quero te agradecer a disponibilidade, se colocar aqui à disposição, vir aqui de peito aberto, falar sobre educação, falar do Alexandre,
se colocar à disposição para estar auxiliando a nossa cidade, continuar trabalhando junto, seja aos órgãos públicos, seja uma luta sindical, seja dentro de sala de aula como professor que tu é. Então eu quero te agradecer, já deixar um próximo convite, sempre gosto de convidar, de deixar um novo convite, uma nova oportunidade de a gente estar conversando e levando, que é o mais importante, uma informação qualificada, um debate aqui honesto, franco e aberto, transparente, para quem esteja nos assistindo. Então, muito obrigado, em nome aqui da TVC, do programa Abrindo o Jogo. E pode fazer suas considerações finais. Fídias, eu agradeço a participação do seu programa, eu me coloco à disposição sempre que for solicitado vir aqui para a gente bater esse papo, e que a gente possa estar dando continuidade em fazer discussões dentro dessa cidade, principalmente na área da educação. Para você que é profissional da educação, eu queria falar uma coisa que eu acho o nosso patrono, Paulo Freire, ele falou com grande propriedade. Ser educador, ser professor, é um ato de amor. A educação é um ato de amor, mas também é um ato de coragem. E essa coragem todos nós, profissionais de educação, precisamos ter diariamente para poder estar nessa trincheira de luta, lutando todos os dias por uma educação de qualidade, uma educação pública, para que essa educação ela possa ter sucesso diário dentro da escola. Muito obrigado, Fídias, obrigado a você que está nos assistindo e até a próxima. Alexandre, eu que agradeço mais uma vez. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado, tem feito parte de cada programa Abrindo o Jogo, de cada debate aqui que a gente coloca em pauta, de cada assunto, de cada ideia franca, verdadeira, que a gente tem colocado, honesta, que é o mais importante. Quero desejar a vocês uma boa semana. Quem vier a ver a reprise, um bom final de semana para você. Desejar também e torcer que as eleições que vão ocorrer agora sejam as mais tranquilas possíveis, que a gente possa escolher nosso melhor representante, que esse presidente venha a trazer, a nos dar tranquilidade, a ser o melhor para o nosso país. Então desejo a você muita paz, muita tranquilidade. Vote, não deixe de votar, não deixe de comparecer às urnas e que Deus possa nos guiar sempre. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo programa Abrindo o Jogo. TVC, a TV do Correio da Manhã.